Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que ouve esse podcast a qualquer instante do seu dia ou da noite. Vitor na área, colocando você em ação na rota certa para a realização dos seus sonhos. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast e hoje, no último episódio a gente conversou sobre o que fazer e o que não fazer antes da prova. Então, chegou a hora da gente falar sobre dicas, estratégias para a hora da prova. O que fazer e, principalmente, como fazer a prova. De novo, eu focarei aqui no Enem, vestibulares e concursos. Porém, nada impede você, que não vai prestar nada disso, aproveitar para escutar boas estratégias para fazer aquela prova do ensino médio, fundamental ou faculdade. Então fica aí que vale muito a pena. Bora subir a transição e começar? Bora! A primeira dica que eu trago a você é: passe o olho por toda a prova. Exato. Pegou a prova, você vai respondendo de uma vez só? Na boa, isso pode mais atrapalhar do que ajudar. O melhor a se fazer é, na hora que pegar a prova, antes de começar qualquer exercício, você vai dar uma olhada geral nas questões. Nessa etapa, você não precisa ler atentamente, com detalhes, cada uma delas não, tá? Aqui é uma etapa para reconhecimento de território. Para você saber onde está precisando, identificar alguns conteúdos que a prova vai abordar. E também saber como está o nível de dificuldade da prova. Se está fácil, está médio, está difícil, enfim. Desse modo, você já vai preparando o seu cérebro para encarar o que tiver de encarar. Então, como assim? Não entendi. Eu explico. Ao dar uma visão geral, identificar alguns conteúdos, o seu cérebro inconscientemente já vai cavucando ali na sua mente o conhecimento necessário para resolver exercícios sobre aquele assunto específico que você identificou. Sacou? Então você já vai ali trabalhando indiretamente, inconscientemente. Então, a primeira coisa a se fazer quando pega a prova é passar o olho por toda a prova. Ok? Depois de fazer o reconhecimento da área, comece a resolver pelo que você tem mais confiança. Exato. É que assim, tem uma galera que já começa a resolver a prova das questões mais difíceis. Porque acha que no começo da prova o cérebro está mais descansado, você está com mais gás. Então, iniciar a resolução pelos exercícios mais complicados faz certo sentido. Não faz? Não muito. Não muito não. Eu explico por quê. Quando você pega uma questão complicada logo de cara, o seu cérebro costuma comprar a ideia de que todas as questões estão desse nível para pior. Então você corre o risco de, resolvendo uma questão difícil, depois de indo para uma fácil, você acabar complicando a fácil, dando dificuldade onde nem existe. Sacou? O ideal é fazer a prova numa crescente de nível de dificuldade. Desse modo, você vai ganhando confiança para resolver questões cada vez mais complicadas. Então, comece pela fácil, depois medianas, depois as cabulosas. Entendeu? A nossa próxima dica é para leitura de questões, principalmente Enem, que as questões costumam ter um texto razoável para contextualização do exercício. E a dica é a seguinte: leia a pergunta e depois o texto. E por que isso é recomendável? Lendo a pergunta primeiro, você vai identificar o que a questão quer saber de você, o que ela está te cobrando. Em alguns casos, o texto acaba sendo só para contexto mesmo, sendo realmente inútil para resolver a questão. Então, numa dessas, você poupa o tempo de leitura que você iria gastar no texto. Só nisso já é uma vantagem. Concorda comigo? Mas pode ser que o texto seja realmente necessário para resolver a questão. Nesse caso, ao ler o texto, sabendo da pergunta, você vai ter uma leitura mais dirigida e vai prestar mais atenção
a informação necessária para responder aquela pergunta. Então, com o texto sendo necessário ou não para resolver o exercício, ler a pergunta final antes só traz vantagens. Então, tá aí, né? Fica a dica. Ao ler o exercício, você assim vai acabar classificando a questão como sendo fácil, ou seja, você já sabe resolver a questão e sabe chegar na resposta certa, né? Ou intermediária, você consegue eliminar algumas alternativas, mas ainda está na dúvida entre 2 ou 3 opções. Ou então questões difíceis, do tipo que se te pedissem para errar o exercício, nem isso você ia saber fazer. A minha recomendação para você, ao fazer essa classificação, é: crie 3 símbolos fáceis de você identificar. Exemplo, que é o exemplo que eu uso, tá? Eu uso sempre check para questões que são fáceis, eu já sei resolver, já sei com certeza a resposta certa. Interrogação eu uso para questões que eu estou na dúvida entre 2 ou 3 alternativas. E X para questões que nem errar eu sei. Esses são os meus símbolos, você pode usar os seus, fique à vontade. O importante aqui é que as questões fáceis você já resolva e marque a alternativa correta e assinale um check bem grande no do exercício. Essas questões com check, você esqueça delas, pelo amor de meu Cristo. Então, vamos supor que tu foi lá, marcou a letra B e tem certeza que a letra B é B e certeza, já era. Não me vai depois de um tempo, lá no fim da prova, dar uma passada geral e pensar: talvez essa questão aqui não seja B, acho que é a letra E. Quer saber uma coisa? Vou mudar no gabarito. Cagada! Cagada monstro! Faz isso não, jovem. Sério, faz isso não. Se tu tinha certeza lá no início da prova que a resposta era B, não é no fim da prova, com energia esgotada por conta da prova desgastante que você acabou de fazer, é que você vai ter maior clareza e discernimento para enxergar que, não, a resposta é a letra E, com certeza. Mano, na moralzinha, tem certeza da resposta correta? Marca um check e esqueça dessa questão. Não releia, não mude a resposta depois. Beleza? Agora, se tu leu a questão, conseguiu eliminar algumas alternativas, mas não cravou com certeza a resposta, deixa uma interrogação e segue o jogo. Mesma coisa se caso você vê uma questão que você tem certeza que não sabe responder. Marca ela com um X e segue a prova. Quando terminar de fazer todas as questões que você tem certeza, né, marcou com check, e classificar cada uma das questões como sendo dúvida, interrogação, ou não sei, X. Volte para o início da prova. Releia as questões com interrogação. Se decida por uma das alternativas que você está na dúvida. Ok? Está na dúvida. Se você por acaso eliminou a letra E, não vai marcar a letra E agora. Ok? Então, estou entre A e D. A letra B, C e E não são opções. É A ou D. Ok? Beleza? Ao definir a alternativa correta, né, que você acha correta, rabisque a interrogação e ponha um check. E lembre-se, checks você não volta para ler e não muda a resposta. Ok? Segue o jogo. Terminou todas as com interrogação? Terminou. Parte agora para as questões que você tem um X do lado. E defina uma resposta. Então, como? No NT? Não. Tem técnica. Vou falar disso mais tarde. Rabisca o X e põe um check no lugar. E lembre-se que o check você não muda a resposta. Você não muda de ideia. Ok? Fazendo essa sequência, o que muitas vezes pode acontecer é o seguinte: ao deixar para responder depois uma questão que você tem dúvida ou que você não sabe mesmo, o seu cérebro pode inconscientemente ir buscando soluções para aquele exercício. E aí, quando você volta para ler a questão,
você pode ter um insight e olha, agora eu tenho certeza que é a letra tal. Então, primeiro faz do check, depois interrogação, depois X. É isso. Como eu já disse nesse episódio, fazer a prova numa ordem crescente de dificuldade é essencial para você ganhar confiança. Essa técnica aqui, né, dos 3 símbolos, ajuda consideravelmente você a enxergar e seguir melhor essa ordem de dificuldade. Ainda sobre leitura da questão, se atente a pegadinhas em geral. E aqui eu vou falar de 2 tipos de pegadinhas bem comuns. Eu chamo as duas de palavras sacanas e verdadeiro nem sempre é correto. Fique em paz, eu vou explicar cada uma delas, começando com palavras sacanas. Eu defino palavras sacanas numa questão como sendo palavras do tipo nunca, sempre, todos, nenhum, jamais ou coisa do gênero. Que são exemplos de palavras que implicam em generalizações. Isso é bem perigoso, porque se por um acaso houver uma minúscula exceção que seja, isso já torna a alternativa como errada. Eu não estou falando que questões que apresentem essas palavras certamente estarão erradas. Não, não é isso. Mas estou falando para você tomar cuidado redobrado ao encontrar palavras desse gênero. Outra palavra bem sacana é o tal do não. E palavras que conotem negativas. Esse tipo de palavra exige cuidado, pois um simples não, meio que assim, sem querer, no meio da sentença, já pode tornar a alternativa completamente errada. Então preste atenção nesse grupo de palavras. Beleza? Um toque interessante é o seguinte: circule essas palavras para diminuir consideravelmente a chance de você cair em alguma armadilha dessa. Ok? Fica a dica. A outra pegadinha possível é do verdadeiro nem sempre é correto. Vamos supor a seguinte pergunta bem boba, mas que vai ajudar a explicar para você esse conceito. A pergunta é a seguinte: qual o nome do podcaster que vos fala? Qual que é o meu nome, gente? Letra A, Vi. B, Vitinho. C, Vitão. D, Vitor. Ou E, Victor. Repare o seguinte: a alternativa A e C são verdadeiras. Realmente, tem uma galera, principalmente família, que me chama de Vi. E eu sou conhecido pela maioria da galera, tanto em meio pessoal quanto profissional, como Vitão. Então, A e C são verdades? São. Porém, não são a resposta da pergunta. A pergunta é: qual que é o meu nome? E o meu nome é Victor, com C, porque o C é o charme, sacou? Então, não é porque a alternativa seja uma verdade que ela vai ser correta, sacou? Então, presta atenção nisso e não vacila, beleza? Bora seguir? Bora seguir. Pode ser que no meio da prova a sua ansiedade aumente por conta do tempo se esvaindo ou da questão que você está tendo dificuldade. Ou até mesmo pode acontecer de você se cansar e começar a ter um pouco de sono no meio da prova. Normal, acontece. Nessas horas, a melhor coisa a se fazer é se estique, beba água e respire. Pode ser que nessa hora você pense algo do tipo: Vitão, tu é doido? O Enem tem 4 horas e meia e eu queria que tivesse 10 horas. E tu ainda quer que eu tire um tempo para respirar e se esticar? Ah, velho, na moral. Sim, pessoa querida. Pessoalmente, eu sugiro que você reserve pelo menos 10 minutos do total que você tem para essas pausas. Parece perder tempo? Parece, mas na real você mais ganha do que perde com esses intervalos. Explico! Às vezes, o melhor a se fazer para achar a resposta de uma questão é não pensar sobre essa questão. Parece estranho,
mas é real. Só você puxar na memória aí quantas vezes na sua vida de estudante você gastou metade da prova debruçado sobre uma única questão, você não conseguiu resolver essa questão, entregou essa questão em branco, né? E ao dar pouco mais de 10 passos saindo da sala, ou ao chegar em casa mesmo, no banho, você de repente, putz, então era assim que resolvia aquele exercício? Velho, na moral, eu perdi a conta das vezes que isso me aconteceu. O que acontece é que quando estamos sob grande pressão ou deixamos a ansiedade tomar conta, pode acontecer o famoso branco na hora da prova. E aí, depois, quando nos encontramos num momento mais tranquilo ou menos pressionado, a solução vem como um piscar de olhos. Essas pausas para respirar fundo, se alongar, tomar um gole d'água, ir no banheiro, tem essa função de te, entre aspas, desligar um pouco da prova, reduzir o nervosismo e às vezes abrir brecha para um possível insight, para resolver aquela questão que você está na dúvida para responder. Então a minha recomendação é a seguinte: bateu o nervosismo? Largue um pouco a prova, feche os olhos e respire fundo. Eu faço o esquema 4-2-4. Inspiro 4 segundos, seguro o ar por 2 segundos e expiro 4 segundos. Fazendo isso 2 ou 3 vezes que seja, já vai ajudar consideravelmente você a reduzir o nervosismo e focar melhor na solução. Muitas vezes é 30 segundos aí que você, entre aspas, perde para poder resolver a próxima questão em 15 segundos. Ou seja, no fim das contas, você mais ganhou do que perdeu tempo. Sacou? A ideia é inspirar, expirar para não pirar. E ir do banheiro, jogar água no rosto, se alongar um pouco, tudo isso tem o mesmo propósito, de auxiliar você na redução da ansiedade e assim melhorar seu desempenho na prova. Vale muito a pena, recomendo fortemente essas pausas, porque de verdade ajuda bastante. Mas é chegado o momento. Você seguiu a cartilha exatamente como deve até aqui, só que mesmo com as pausas para respiro e toda a calma possível que uma situação dessa permite, né? Mesmo assim, ainda tem questões que você não faz a menor ideia de como responder. Não tem como, você vai precisar chutar a resposta. E aí o que você faz? A de Ave Maria, B de abençoado seja, C de Cristo, D de Deus ou E de e assim seja? Escolha. Não, gente, não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Não faz. Gente, assim não rola. Assim não rola. Me ajuda a ajudar você, né? Que é de verdade. Vai chutar? Ok. Não tem como, não sei responder. Vou chutar. Então chute consciente. Então, como assim? Vamos lá. Primeiro, releia a questão com a maior calma possível de se ter nesse momento da prova. Busque eliminar uma ou outra alternativa. Então veja qual, entre as alternativas que você considera possível, você marcou menos até o momento. Explico! Vestibulares em geral, e o Enem não é diferente, buscam ter um número aproximado de respostas A, B, C, D e E. Considerando aí 45 questões de ciência da natureza, aproximadamente são 9 respostas A, 9B, 9C, 9D e 9E. Claro que tem ano que tem 10A, 12B, 8C, mas assim, via de regra, o número mágico para o Enem é 9. Aí o que você faz? Você confere quantas respostas de cada letra você marcou até agora. E aí vamos supor o seguinte: no final da questão, você está na dúvida entre a letra A, C e E. E aí você percebe que você até o momento marcou 6 letras A's, 8 C's e 10 E. Se você realmente não faz ideia de como ter certeza da resposta, no nosso exemplo aqui, eu marcaria, sem pensar 2 vezes, letra A. Mas por quê? Porque eu tenho 8 Cs e 10 Es até o momento. São números bem próximos do nosso número mágico, 9. Então eu iria fácil na letra A de Ave Maria. Mas
logicamente que essa é a última estratégia de chute a ser usada. Você só vai usar essa depois de riscar alternativas absurdas, refletir um pouco sobre a questão, perceber que realmente você não sabe chegar na resposta certa, e aí você usa esse método, beleza? Então, sem essa de ser de Cristo, é de Deus. Bora chutar de forma lógica e consciente isso aí, pô. A próxima dica, eu já falei no decorrer do episódio, mas não custa nada reforçar, né? A dica é: não se arrependa das suas respostas. Então vamos lá, vai. Fim de prova. Tu vai dar aquela olhada geral nas respostas. De repente você vê uma questão com um check do lado, olha para a resposta que você marcou e pensa: vou mudar. Não faz isso não, jovem. Já falei antes, vou falar agora também. Uma decisão tomada no início da prova, quando o cansaço mental ainda é mínimo, é muito mais provável de estar correta do que uma decisão tomada no final da avaliação, quando seu cérebro está praticamente derretido. Então, confie no seu taco e bote fé que tu tomou a decisão correta no início da prova, ok? Mas aí, você terminou a prova. Chegou a hora de passar para a folha de respostas. Reserve um tempo para isso. Aliás, melhor. Não sei se tu sabe, mas tu pode passar as respostas para a folha de gabarito a hora que você quiser. Não precisa ser as 90 de uma vez só. Então, a dica que eu dou é a seguinte: passe para a folha de respostas de pouco em pouco. Separe por blocos. Com o cansaço mental no fim da prova, pode ser que você queira mudar a resposta. E aí acaba tornando errada. Então, não dê chance para essa ideia vir à mente. Marcou a resposta como certa, pega blocos de 20 ou 30 questões e já vai passando para o gabarito. Cada 20 questões corretas, você tem certeza que essa alternativa aqui já passa para o gabarito. Além de não dar brecha para possíveis mudanças na resposta, você também economiza na mão. Porque assim, não sei se você já fez provas do tipo Enem, ou vai ser a sua primeira vez. Mas passar 90 questões pro gabarito, fazer aqueles círculos chatos pra caramba, de uma vez só, a mão praticamente cai. É sério. Então, além de não dar chance para mudar de resposta, você se poupa do risco da sua mão cair e reduz o nervosismo no final de: meu Deus do céu, será que eu dou conta de preencher toda a folha de respostas a tempo? Passando para a folha em blocos de 20 ou 30 questões, a chance maior é que esse desespero final não aconteça. Sacou? Outra dica para a hora de passar para a folha, essa eu admito que eu não testei. Eu ouvi quando estava estudando para montar esse episódio. Mas como a dica fez muito sentido para mim, eu resolvi compartilhar com você. E a dica é: entre as várias canetas que você vai levar para a prova, leve algumas com ponta mais grossa. Por que isso? Porque esse tipo de caneta facilita na hora de marcar no gabarito. Você gasta menos tempo e energia para preencher aquele bendito círculo que é tão chato. Gente do céu. Círculo ou retângulo, que seja, você não entendeu a ideia. Enfim, de novo, admito, não testei, mas para mim fez muito sentido. Já fica a dica para você. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E aí, curtiu? Tirou proveito das dicas? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Críticas e sugestões de futuros temas são sempre bem-vindos também. Fique à vontade para seguir o podcast no aplicativo que você estiver escutando. Isso ajuda bastante. E compartilhe esse episódio com quem você gosta e possa ter proveito dessas dicas. Beleza? Caso queira entrar em contato direto comigo, minhas redes sociais e meu site estão na descrição desse episódio. Vai lá, pode me seguir em todas elas para não perder nenhum conteúdo que eu posto. E também pode me chamar para conversar. Eu vou adorar trocar ideia contigo, de verdade. Agradeço imensamente pela atenção dispensada, por investir um tempo dos seus ouvidos ouvindo esse episódio maroto. E é isso. Eu vejo você na próxima. Um abraço, boa prova e fui!